Olá, olá! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Começando mais uma leitura bíblica. Vamos ler juntos. Hoje, Marcos, capítulo 10. Uma bênção, hein, pessoal? Esse é o Evangelho de Marcos. Como é bom ler, meditar, aprender, né, pessoal? Refletir, mas principalmente colocar em prática tudo que a gente está aprendendo nesse evangelho maravilhoso. Hoje é quarta-feira, dia 4 de março de 2026. Estamos aqui para a gente ler, como eu falei, Marcos capítulo 10. Daniel, por que é que você está lendo Marcos capítulo 10? Estamos lendo do nosso plano de leitura anual. Isso mesmo, para você que está chegando agora, nós estamos seguindo o nosso plano de leitura anual, onde a gente vai ler vários e vários livros do Novo Testamento e do Velho Testamento também. Esse ano a gente já leu João e já leu Neemias. Olha aí, então você pode se juntar. Se você está chegando agora, se junte a nós. Se junte ao grupo de leitura anual, onde a gente vai passar o ano lendo, meditando, um incentivando o outro, um motivando o outro. E neste momento estamos em Marcos, mas como eu falei, tem muito livro ainda, né? Tem o ano todo ainda de leitura. Então, tem esse QR Code aqui, cadê, Tem esse QR Code que você pode apontar para ele e entrar no grupo de leitura, e também tem o link aqui na descrição do vídeo, onde também você pode clicar nele e entrar no grupo de leitura. Muitas pessoas às vezes perguntam: Daniel, cadê o link? Cadê o link do grupo? Tá aqui, tá certo? Todo vídeo tem o link do grupo de leitura para você entrar, ou se você já é do grupo de leitura, você manda, tá certo? Manda, chama outras pessoas para ler junto com a gente aqui, que é bom demais ler e meditar a palavra de Deus. Começar o dia, né? Ou se você tá lendo à tarde, se você tá chegando aqui à noite, é bom demais ler a palavra todo dia. A gente precisa, né, pessoal? Precisamos ler a palavra todo dia. Então vamos lá, vamos começar com a leitura de hoje, Marcos capítulo 10, tenho certeza que vai ser uma bênção. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia e vamos lá. Beleza, pessoal, lembrando que você pode continuar dando like, tá certo? Vai dando like, se inscreve no canal se você não é inscrito, vai deixando aí seu comentário, quero saber você, quem é que tá comigo aqui lendo a palavra de Deus, pessoal? Coloca aqui nos comentários que eu sempre leio todos os comentários depois, beleza? Então é muito bom saber que você tá lendo junto aqui comigo, né, essa leitura de hoje. Coloca seu bom dia, seu boa tarde, coloca seu boa noite aí, coloca o que te chamou a atenção, né? O que é que você gostou da leitura, tá certo? Vai participando aí, que é bom demais. Vou tomar o meu golão aqui hoje, não é café hoje, tá certo, pessoal? É um golão de água, não deu tempo aí de fazer meu cafezão hoje, mas tem um golão, olha aí, o golão de água hoje aqui pra molhar a garganta e a gente começar a leitura. Vamos lá, deixa eu tomar aqui meu golão. Beleza, tome aí seu golão, tá certo? Tô sem meu café, mas você, diga aí se você tá tomando seu cafezinho, seu chazinho nesse momento de leitura da palavra. Vamos lá então, Marcos, capítulo 10, vamos ler juntos, versículo 1. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judeia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, né? Sempre tinha isso, né? A gente vê várias vezes, né? Multidões e mais multidões seguindo Jesus. E de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. Muito bom, né, pessoal? Versículo 1 já dá pra gente parar aqui e falar muita coisa, né, pessoal? Era costume de Jesus ensinar. Do mesmo jeito que era costume ter uma multidão perto de Jesus, também ele estava sempre ensinando. Chegava alguém perto de Jesus, ele ensinava. Era costume dele ensinar, aproveitar o tempo, né, pessoal? Aproveitar cada minuto, cada pessoa que chegava. Jesus aproveitava a oportunidade para ensinar as maravilhas do reino de Deus. Muito bom. Versículo 2. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova. Também era uma coisa muito comum, né? Infelizmente, né? Isso era uma coisa que se repete também muitas vezes na vida de Jesus. Os fariseus sempre tentando pegar Jesus, sempre colocando ele à prova, né? Os fariseus não gostavam de Jesus, sentiam inveja de Jesus, né? Queriam pegar Jesus de todo jeito, mas eles não conseguiam, né? Eles não conseguiam pegar Jesus em algo, né? Perante a lei, né, perante as autoridades, né, perante a lei de Moisés também. Eles queriam pegar Jesus em alguma contradição para justificar Jesus ser preso, Jesus ser morto, mas eles não conseguiam, era muito difícil, então eles ficavam tentando várias vezes, né? Então a gente vê aqui mais uma vez os fariseus colocando Jesus à prova, né? Fazendo um teste para ver se Jesus passa nesse teste aí. E eles fazem a pergunta assim, eles fazem o teste, é lícito ao marido
Olha que pergunta, hein? Olha que pergunta. É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Olha aí, né, pessoal? Então essa pergunta é interessante demais, né? Essa pergunta, quando eles começam a falar assim, ó, é lícito, quando ele começa com é lícito, Jesus, é porque quer pegar Jesus. Eles não estão interessados na questão do divórcio, do marido, da mulher, né, pessoal? Quando ele diz é lícito, é porque eles querem pegar Jesus, é um teste. Eles querem que Jesus fique contra alguma lei, seja a lei de Roma, seja a lei de Moisés, né, pessoal? Eles querem que Jesus fique contra alguma lei para ter motivo. Né? Lembra que eu falei, eles queriam pegar Jesus o tempo todo. Então, quando ele começa a frase dizendo Jesus é lícito ou não é lícito? Então, é porque é pegadinha, tá certo? É pegadinha. Eles querem que Jesus seja contra uma lei, seja contra qualquer lei. Alguma lei eles querem pegar. Teve outro caso que eles queriam pegar Jesus com relação aos impostos, né? É lícito, né? Jesus, é lícito pagar imposto. Então, sempre quando começa com essa frase, é lícito, é porque eles querem ver Jesus se contradizendo ou então ele indo contra alguma coisa, né? Dizer assim, Jesus, você é contra Roma. Ou então dizer, Jesus, você é contra Moisés. Eles queriam pegar de todo jeito, sendo que Jesus, com a sua inteligência infinita, né, pessoal, ele nunca caía. Ele nunca caía. Quando Jesus caiu, né, na verdade ele não caiu, ele se entregou, né? Quando Jesus foi pego realmente, foi ele mesmo que deu a sua vida. Ele mesmo se entregou, né, pessoal? Não foi por causa de nenhum teste desse, porque se fosse por esses testes aí, ele nunca ia ser preso, né, pessoal? Foi Jesus que realmente se entregou. Então eles perguntam, e aí, Jesus, é lícito ou não é? Eles queriam que Jesus falasse alguma coisa que fosse contra a lei de Moisés ou não, né? Contra a lei de Roma ou não. E aí, é lícito repudiar sua mulher? Jesus respondeu, o que foi que Moisés ordenou a vocês? Olha aí, né? O que foi que Moisés disse? O que é que está na lei? Então Jesus vai jogando para eles. E eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Olha aí, vejam que ele também não responde. Eles não dizem se é lícito ou se não é lícito. Tá vendo? Ó? Se eles não respondem a pergunta, pessoal, então é porque realmente responder a pergunta ia deixar eles numa situação difícil. Não é interessante? Eu queria que você lesse prestando atenção nesses detalhes. Veja, se Jesus joga a pergunta de volta e eles não respondem, então por que eles fizeram a pergunta para Jesus? Porque responder essa pergunta, pessoal, é uma cilada. Responder essa pergunta realmente é colocar você numa situação difícil. Então é por isso que eles não respondem a pergunta. E tá vendo que é por isso que eles perguntaram a Jesus? Mas Jesus, muito sabiamente, ele diz, e aí, o que é que diz a lei? Diz aí para mim o que é que diz a lei de Moisés. E eles disseram, olha, eles não disseram o que é lícito e o que não é lícito. Eles disseram, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio. Tá vendo aí, ó? E aí Jesus responde, Jesus lhe disse, foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Olha aí, Jesus citando aqui, né, pessoal? Citando o mandamento original, né? Citando o mandamento da criação, lá de Gênesis, né? Olha Jesus citando Gênesis, né? O que é que Deus quis desde o princípio, né? Qual era o plano original de Deus, né? Deus fez o homem e mulher, e o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, olha a conclusão de Jesus, né? Portanto, concluindo, né? Olha o que Jesus diz, concluindo que ninguém separe o que Deus ajuntou. Maravilha, né, pessoal? Que resposta incrível, né? Que resposta de arrepiar, né, não? Essa resposta. Eles querem pegar Jesus, né? Eles querem deixar Jesus numa situação difícil, que ele seria contra a lei de Moisés ou não, porque se Jesus dissesse, pode repudiar, né? Pode repudiar, ele estaria indo contra justamente esse mandamento, né? O mandamento de Deus. E se ele dissesse não pode repudiar, né? Ele estaria indo contra Moisés, que Moisés disse que podia, né? Moisés tinha liberado, né, pessoal? E Jesus dá uma resposta incrível, né? Ele diz assim, olha, foi por causa da dureza de coração. A gente já tem falado isso aqui, né? Eu acho que todo mundo que está acompanhando a leitura junto comigo aqui já sabe o que é, né?
dureza de coração. Então, mais uma vez, Jesus bate nessa tecla. Foi por causa da dureza de coração, a incredulidade, o nosso coração mau, né, pessoal? O nosso coração ruim, o pecado, né, que habita em nosso coração. Foi por causa disso, né, que Moisés deixou escrito esse mandamento, essa carta de divórcio e de repúdio, tá, pessoal? Mas não é porque Moisés, Jesus está explicando, não é porque Moisés deixou esse mandamento que era o plano de Deus, não, que é a vontade de Deus, não. Perceba, pessoal, uma coisa é permitir. Veja o que ele diz aqui, ó, Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio. Por quê? Porque isso era uma coisa que já acontecia na época. Já acontecia, homens se separavam de mulheres, mulheres se separavam de homens, largava a mulher lá, tá certo? E elas não tinham direito nenhum, elas ficavam abandonadas, elas ficavam largadas. Então era uma coisa que o ser humano já praticava, né? Uma coisa que nunca foi plano original de Deus. O homem se separar da mulher, nunca. Tá certo? Divórcio nunca foi o plano original de Deus. Estava acontecendo porque o ser humano é pecador, né? As coisas acontecem, né, pessoal? Deus permite. A gente peca hoje em dia. Olha o mundo como está hoje, né, não? Olha o mundo como tá certo? É a vontade de Deus, né, que o mundo esteja nessa situação. É a vontade de Deus que pai mate o filho, que filho mate o pai, né? Que mulheres sejam mortas, né? Que pessoas joguem bomba uma na outra. É a vontade de Deus? Não é. Não é a vontade de Deus original, mas Deus permite. Por que Deus permite? Porque Deus deixa a gente fazer, né? Deus deixa a gente livre, né, pessoal? Esse é o amor de Deus, né? O amor de Deus permite que a gente tome nossas decisões, que a gente escolha. Mas não é a vontade dele. Então essa carta de divórcio aí, Jesus está dizendo, olha, Moisés fez isso, né? Moisés deixou essa lei aí, né? Por causa de vocês, porque vocês já estavam fazendo. Por causa da dureza de coração de vocês. A mulher estava sendo largada, então por causa disso, né, Moisés deixou. Mas aí Jesus na mesma hora emenda, dizendo, olha, mas não foi assim desde o início. Não, essa não é a vontade de Deus. Vocês fazem isso. Moisés tentou organizar aí, né? Moisés tentou organizar as coisas, mas não é a vontade de Deus. Separação, tá certo? Então isso é importante a gente aprender até hoje. Até hoje, tá, pessoal? Não é a vontade de Deus. Jesus, ele reafirma o que está lá em Gênesis, né? Veja, lá de Gênesis, tá certo? Por isso deixará o homem seu pai e sua mulher. Deixará o seu pai e sua mãe, né? E se unirá à sua mulher. Então a conclusão é, ninguém separe. Ninguém separe, não é lícito, tá certo? Ele não está falando de questão de ser lícito ou não perante a lei. Jesus, ele vai para a vontade de Deus. Jesus sempre aponta para a vontade de Deus, tá? Sempre vai ser isso. Não é questão de ser lícito ou não ser lícito, de estar na lei ou não estar na lei. Jesus vai sempre para onde, pessoal? Vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A mesma coisa hoje. Mesma coisa hoje. A gente tem que imitar Jesus nesse sentido. Acho que é uma grande lição para a gente nessa quarta. Né, pessoal? Qual é a vontade de Deus? Sempre pergunta isso. Qual é a vontade original de Deus? Não é o que Deus permite, né? Deus permite que a gente viva a nossa vida. A gente faz nossas escolhas, mas qual é a vontade de Deus? O que é que Deus quer que a gente escolha, né? O que é que Deus quer? Tá aí. Ele diz, olha aqui a vontade de Deus. Ninguém separe o que Deus ajuntou. Que resposta, hein? Que resposta incrível. Jesus se livrou de mais uma, né? Ele passou no teste mais uma vez. Ele nem foi contra a lei de Moisés, né? E nem foi contra a lei nenhuma. Ele disse, ó, qual é a vontade de Deus? E aí, né? Olha o versículo 10. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. Ó, os discípulos ainda estavam entendendo, né, pessoal? Lembra que os discípulos não sabiam de tudo não, né? Os discípulos estavam ainda em processo de aprendizado. A gente leu, né, na segunda-feira a questão da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos ainda sem entender nada. Os discípulos ainda sem entender quem estava com eles de fato. Sabe, perguntando de novo sobre o pão, né? E Jesus dá uma dura neles, não é isso? E aí, ó, eles realmente demoraram para aprender. Normal, né, pessoal? O ser humano é assim, né? A gente é assim, tá certo? A gente não pode cobrar, né, que os discípulos saibam tudo, né? Porque estavam com Jesus, não, né? Para eles tudo era novidade, né? Tudo era muito novidade. Então eles perguntam a Jesus de novo sobre esse assunto. E aí Jesus responde, ó, quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério, ponto. Olha aí, Jesus explicou, né, mais pessoalmente para os seus discípulos, né? Eu acredito que num lugar a sós, né, numa casa, num quarto separado, ele chegou e explicou, olha, não pode repudiar. Não é porque dá, porque tem a lei de Moisés. Não, essa lei aí foi por causa do pecado de vocês. Mas o que Deus quer não é isso. O que Deus quer não é isso, tá certo, pessoal? Isso aí era só para organizar o que eles já estavam fazendo, mas o ideal de Deus nunca é esse, tá? Então, cuidado para a gente nunca confundir isso,
sabe? Eu acho que eu falei um pouquinho sobre isso semana passada, né, pessoal? Cuidado para não confundir as tradições humanas, os nossos costumes com a real vontade de Deus, tá certo? Muitas vezes as leis, os costumes servem para nos organizar, mas a vontade de Deus é uma só. A gente precisa sempre voltar para a vontade original de Deus, beleza? Muito bom, né, pessoal? Começamos bem aqui, Marcos capítulo 10, uma bênção. Vai comentando aí o que é que você acha, vai comentando aí o que é que tá te edificando, que eu gosto de ler, hein? Não consigo ler agora, né? Mas eu leio depois, tá certo? Então vai comentando, vai deixando o seu like se você tá gostando da leitura, beleza? Enquanto você comenta aí, vou tomar um golão aqui da minha água. Hoje é água, hein, pessoal? Hoje é aguinha aqui, ó. Mas a aguinha tem golão também. Vamos lá. Jesus abençoa as crianças, versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Olha aí, né? Os discípulos repreendendo as crianças, né? Tanta gente, né, pessoal? Uma multidão o tempo todo com Jesus. Chega a criança e os discípulos, não, criança agora não, né? Criança agora não, né? Normal, né? Nossa reação de novo, né? Os discípulos aprendendo, sabe? Os discípulos humanos, como nós somos também, a nossa reação é essa, né? Deixa a criança para lá, né? Deixa a criança para lá. E qual é a resposta de Jesus? Jesus, porém, vendo isto, indignou-se, olha aí, e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim. Não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Uma bênção, né, pessoal? Muito bom essa passagem aí, Jesus abençoando as criancinhas, e ele aproveita o momento, como sempre, né? Jesus sempre aproveita para ensinar, Jesus sempre aproveita para nos dar uma lição, e ele aqui mais uma lição maravilhosa. Ele aproveita que as crianças estão lá perto dele, os discípulos impedindo isso, ele disse, ele ficou indignado, né? Veja que Jesus fica com raiva disso, ele não gosta, ele diz, não, tragam as crianças, e ele aproveita e diz, olha, dos tais é o reino dos céus, a elas pertence o reino dos céus, e ele diz, olha, quem não se converter como uma criança, não é isso? Ele diz aqui, cadê, ó? Quem não receber, né, ó? Quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É uma lição maravilhosa, como Jesus ama as crianças. Ele ama as crianças porque as crianças não têm o que a gente tem, né, pessoal? A maldade. As crianças não têm nada, né, de inveja, de egoísmo que a gente tem. Uma verdadeira criança, né? Se uma criança, ela começou a ter inveja, eu sempre tenho essa teoria, a teoria é minha, tá certo, pessoal? Da minha cabeça aqui. Eu sempre tenho essa teoria que se a criança começou a ter inveja, se a criança começou a ter maldade, é porque já deixou de ser criança. Eu fico pensando assim na minha cabeça, né? Eu acho que já deixou de ser criança, porque, né, já tá virando adolescente, alguma coisa assim, né? Porque a criança, pessoal, ela é maravilhosa, ela é inocente, ela não tem a maldade que o adulto tem, que a gente tem, né, pessoal? Ela é totalmente inocente, ela confia no seu pai, não é isso? Ela é totalmente confiante nos seus pais. É muita coisa que a gente precisa aprender, né, com a humildade das crianças, né? As crianças muitas vezes brigam uma com a outra e daqui a pouco tá se abraçando de novo. A criança divide, a criança repartilha, né? A criança abraça, não tem preconceito. É muito bom, é muita coisa, né? E realmente a gente precisa ter esse espírito todo. A gente precisa aprender com as crianças, né, a confiar no nosso pai, a não reclamar, é muita coisa. E realmente as crianças, Jesus ama as crianças e a gente tem que voltar a ser criança. É por isso que Jesus diz, nasça de novo, né? A gente precisa nascer de novo, porque a gente nascendo de novo, ó, a gente volta a ser criança. E é assim que a gente vai entrar no reino dos céus. É muito importante a gente lembrar isso, tá, pessoal? Se a gente não virar criança, se a gente não tiver esse espírito de criança, essa mentalidade de criança, né, dificilmente a gente vai entrar no reino dos céus. Isso é muito importante. Você quer entrar no reino de Deus? Muitas vezes a gente não leva tão a sério isso, né? Muitas vezes a gente deixa pra lá. Mas Jesus disse, só entrará quem for como uma criança. Mais um lembrete importante aqui pra gente nessa quarta-feira. Versículo 17, pessoal. Mais uma passagem e a gente vai vendo aí várias histórias, né? Como é normal de Marcos, né? Marcos é um resumão. Já falei que Marcos aqui é um resumão. E ele vai falando várias e várias historinhas pra gente. Agora a historinha do jovem rico. Versículo 17. Tomar um golão. Mais um golão que tem muita história hoje, hein? Versículo 17. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre,
O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, olha aí, né? O versículo já está destacado aí, né? Olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Muito linda também essa história e, ao mesmo tempo, muito triste, né, pessoal? Muito triste essa história desse jovem rico. Interessante, eu digo que é muito linda porque a gente vê aí um homem, ele é quase perfeito, né, pessoal? Acho interessante aí, não sei se você já parou para refletir nessa passagem. Ele era quase perfeito. Veja, Jesus diz: só te falta uma coisa. Olha aí, só falta você uma coisa. Não é interessante, né? Porque eu olho para a minha vida, não sei se você faz isso, eu olho para a minha vida e eu acho que não falta só uma coisa não, viu? Eu acho que eu tenho muitos defeitos, eu acho que eu tenho muitos problemas ainda para melhorar, né? Para resolver, sabe? Mas esse aí não. Esse aí só faltava uma coisa, veja, uma coisa só, era quase, né, pessoal? É um quase, né? É interessante, né, a vida desse homem, desse jovem, né? Um jovem, tá certo, pessoal? Muito rico, né? Cheio de propriedades, a Bíblia diz, né? Cheio de propriedades, observava todos os mandamentos. Só faltava uma coisa. Olha aí, uma coisa. Às vezes, como eu digo, né? Eu olho pra minha vida e falta muito mais de uma coisa, né? E ele só faltava uma coisa, né? Que era desapegar, né, pessoal? Desapegar das coisas materiais, das coisas terrenas. É muito importante essa lição pra gente, principalmente nos dias de hoje, tá, pessoal? Essa lição do dinheiro, essa lição das riquezas. A gente já tá vendo aqui, ó, o perigo das riquezas. A gente vai ler já, ó, já tá aqui, ó, o perigo das riquezas. Jesus vai explicar mais sobre isso, né, pessoal? Mas é uma coisa que a cada dia piora, né? A gente tá cada vez um mundo mais consumista, um mundo cada vez mais materialista, mais apegado ao dinheiro. O mundo tá cada vez mais, né, dando valor às coisas materiais. A gente não pode se apegar ao mundo, pessoal. A gente tem que tratar esse mundo como algo passageiro. Se a gente não tratar esse mundo como algo passageiro, se a gente não tratar esse mundo como algo sem valor, a gente não vai buscar a glória de Deus, a gente não vai se dedicar a Deus, a gente não vai honrar a Deus, né? Porque o mundo vai nos atrapalhar. Não tem como servir aos dois senhores, como Jesus diz, não tem como. A gente precisa realmente olhar para esse mundo e considerar nada, e considerar sem valor. A gente não pode se apegar, tá certo? Não quer dizer que eu não vou ter um salário, não quer dizer que eu não quero receber bem, não quer dizer que eu não quero ter um carro bom, um apartamento bom, uma roupa nova. A gente quer, né, pessoal? Um conforto, todo mundo quer, mas não é isso o ponto. O ponto é se agarrar a isso, é investir nossa energia nisso, tá certo? É servir a isso, é ser o servo. O dinheiro tem que ser o seu servo e não o contrário, né? A gente que acaba virando servo das coisas, do dinheiro, apegado, sabe, pessoal? E isso é um ponto principal que atrapalha demais a nossa entrada no reino celestial. Atrapalha demais porque não dá, é uma competição. Essas coisas, as riquezas, os bens materiais, tudo que o mundo nos vende, compete com as coisas de Deus. É uma competição e não dá para batalhar as duas, tá certo? Não dá, vai estar sempre te atrapalhando. Você vai estar sempre te deixando, né, de fazer as coisas que Deus quer por causa das riquezas. Então o homem era muito apegado, né? E se você é muito apegado ao mundo, se você ama tanto esse mundo, se você ama tanto essas coisas, né, esses bens materiais, como é que Jesus vai te levar? Jesus não vai te levar, você quer ficar, né? Você não ama essas coisas, então você vai ficar. Jesus só vai levar quem ama o lar celestial, tá certo? Não dá para você amar, então só faltava isso, né? Só entre aspas, né? Porque é uma coisa, como eu digo, eu acho que a cada ano que passa vai piorando, o consumismo aumenta,
né, a necessidade de dinheiro, a necessidade de bem-estar, dessas coisas que o mundo vai vendendo, o capitalismo, o comércio, cada vez mais compra, tem, possui, posta no Instagram, e aí você vê alguém com alguma coisa, você quer também, tá cada vez piorando, né, pessoal? E cada vez essas coisas vão nos consumindo e vão tirando a nossa vontade do lar celestial. A gente precisa pensar nisso. Estamos aqui de passagem. Nosso lar eterno está nos esperando. Se eu achar que tudo isso aqui é bom, né, que a nossa vida aqui, esse mundo é maravilhoso, que as coisas desse mundo é maravilhosa, a gente automaticamente vai deixar as coisas de Deus. Então só faltava isso para o homem. E a gente vê que ele ficou triste, né? Ele ficou triste porque ele não queria, né, largar as suas coisas. Tá, pessoal? Veja, um homem quase perfeito. Fazia tudo. Obedecia todos os mandamentos. Olha como é importante essa parte também, né? Não adianta fazer todos os mandamentos, não adianta cumprir tudo certinho se você está amando o mundo. Não adianta. Não adianta você ir para a igreja, não adianta você fazer caridade, não adianta você ofertar, não adianta você fazer curso, não adianta, né? Se você está amando essas coisas do mundo, não adianta, tá certo? Você tem que amar a Deus, tem que amar o céu, a nossa morada, beleza? Jesus vai explicar um pouquinho mais sobre isso. Eu tô falando aqui, como sempre, né? Falo demais, mas Jesus vai explicar. Olha o que diz aqui, o perigo das riquezas, veio? Jesus vai explicar, versículo 23. Então Jesus, olhando ao redor, né? Ele aproveitou de novo, né? Jesus sempre aproveita, vou ensinar, vou dar uma lição, né? Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, como é difícil, né? Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. É difícil, né, pessoal? É difícil você não se apegar às coisas boas que você tem, né? As suas riquezas, né? Se você tem um carro bom, uma casa boa, um salário bom, tudo do bom e do melhor, é muito difícil você olhar para isso tudo e dizer, não, eu não quero saber. Eu não ligo se eu perder, eu vou dar tudo isso aos pobres. Se alguém pegar, eu não tô nem aí, pode levar, eu não me incomodo. É muito difícil, né? Não tô dizendo que é impossível, mas é muito difícil. O próprio Jesus disse, é muito difícil. Veja, quem conhece melhor a gente, né, do que Jesus? E ele diz, é muito difícil, né? Eu acho que ele olha com um ar de decepção, né? Eu acho que ele olha pra gente e diz, como isso atrapalha, né? Como isso atrapalha, sabe? Difícil demais. Quem tem riquezas, olhar pra riqueza e distribuir, né? É o nosso egoísmo, né, pessoal? É a nossa mentalidade, né? É o pecado, né? É o nosso lado carnal que vai sempre brigar com isso, né? Então ele olha para todo mundo e diz, como é difícil os que têm riquezas entrar no reino de Deus, né? Os discípulos estranharam essas palavras, né? Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, como é difícil, de novo, ó, segunda vez, como é difícil. E ele fala filhos, né, pessoal? Você vê aqui que ele tá já amando. Ele já tá com carinho. Já não é uma repreensão dura, né? Já é meio que um tom, poxa, filhinhos, olha, preste atenção, né? Já é aquele tom assim, né? Poxa, que seria tão bom se vocês entendessem, né? Filhos, como é difícil. E um ponto que eu pulei aqui, tá, pessoal? Que eu ia comentar, esqueci, ó. Jesus, ele no versículo 21, quando ele fala com o jovem rico, ele fala com ele com amor. Ele diz, ó, olhando para ele com amor. Tá vendo? Jesus, ele não repreende, né? Jesus, ele ama aquela pessoa, ele quer de verdade. Ele queria de verdade que aquela pessoa largasse tudo, sabe? E fosse desapegado às riquezas. Jesus quer, ele ama a gente, ele quer isso, ele quer a gente no lar celestial. Ele quer a gente de fato com ele na eternidade. Então Jesus está amando aqui também. Filhos, como é difícil. E eles estranharam, tá, pessoal? Interessante que os discípulos estranharam. Por que os discípulos estranharam? Deixa eu fazer uma pausa aqui, vou tomar um golão porque é muito interessante. A gente até hoje estranha. O mundo estranha, né? O mundo estranha, tá? Deixa eu tomar um golão aqui. O mundo estranha, né, pessoal? Porque na cabeça deles e na cabeça do mundo, né, até hoje as pessoas achavam que Jesus ia vir como o salvador da pátria, que Jesus ia vir numa carruagem, que Jesus ia vir numa glória absurda, que ele ia morar num palácio, né, que ele ia guerrear, que ele ia, sabe? O pessoal tinha outra visão celestial, uma outra visão de como Jesus viria, sabe? O reino de Deus é um reino invertido. Ninguém imaginava. Jesus veio para quebrar toda expectativa. Tudo que Jesus disse que era o reino de Deus, que ele está ensinando agora, né, quando a gente vai lendo, tudo que Jesus vai falando, tudo, eu fico imaginando que tudo era novidade para os discípulos, porque tudo que Jesus ensinava era o contrário,
do que eles esperavam, né? Eles esperavam que Jesus ia tirar Roma do poder e não ia ter mais imposto, não ia mais ter sofrimento, todo mundo ia ser livre, não ia mais ter Roma, né? Jesus ia reinar no palácio, né? Ia ser tudo diferente, né? Então eles estranharam. Quando Jesus chega e diz para eles também, olha, é difícil, quem tiver riquezas, é difícil entrar no reino de Deus. Eles estranharam. Como assim, Jesus, a gente não vai ter riqueza? Como assim os seus servos? Como assim os discípulos do Messias não vai ter riqueza, né? Que era algo que eles não esperavam, né? Eles esperavam que Jesus tirasse os impostos para eles terem mais riqueza, né? Mas Jesus, ele, né, sempre vai ao contrário. O reino de Deus é invertido, né, do que o mundo ensina, né? E ele diz, ó, é mais fácil um camelo, né? Aquela frase famosa, né? É mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É muito difícil, né? Não, eu acho que não é impossível, tá, pessoal? Mas atrapalha, é muito difícil. O próprio Jesus diz que é difícil, por que eu vou dizer que é fácil, né? É muito difícil. E eles ficaram admirados, olha o que diz o versículo 26. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si, sendo assim, quem pode ser salvo, né? Olha o desespero, né? Eu fico vendo um desespero nessa frase, né? Eles olham assim um pro outro e dizem, poxa, se o rico é difícil entrar, né? Quem pode ser salvo, né, pessoal? Eu acho que isso é um reconhecimento deles. Eles reconheceram que a gente quer riqueza, né? Eles reconheceram o estado atual do ser humano, né? O nosso estado atual é esse. A gente sempre quer mais, a gente sempre quer riqueza, a gente sempre quer bens materiais, a gente sempre quer essas coisas do mundo, né? Realmente é difícil. Realmente eu acho que essa frase resume bem. Quem pode ser salvo? Ninguém, pessoal. Eles chegaram a uma conclusão incrível isso, né? Se você olhar, realmente a gente tá em maus lençóis, né? Se depender da gente, a gente tá em maus lençóis. Realmente a gente não consegue. E é por isso que a gente precisa de Jesus. É assim que a gente vai entendendo como a gente precisa de Jesus. Porque se depender de nós, né? A gente vai sempre querer o bem material. A gente sempre vai querer as riquezas, né? É difícil tirar isso, né, do lado ser humano, né, desse pecado, dessa carne, desse egoísmo. É por isso que tem tanta guerra hoje em dia, pessoas brigando por coisas materiais que vão se acabar. Pessoas matam pessoas por coisas que não vão durar, né, pessoal? Então, é muito triste isso. Então, eles olham, né, e desanimam realmente. Ó, e agora, né? Se é desse jeito, a gente tá perdido, né? Então, eles realmente chegaram à conclusão certa. Precisamos de Jesus. Precisamos. Versículo 27, olhando para ele, Jesus, né, disse, para os seres humanos, olha aí, é impossível, tá vendo? Para os seres humanos é impossível, mas, contudo, para Deus, né? Para Deus, porque para Deus tudo é possível. É justamente isso, né, pessoal? Se depender de nós, ó, realmente, se depender da gente, a gente não entra. A gente não entra. Realmente a gente não entra, tá, pessoal? Precisamos da ajuda de Jesus sempre, né? Por isso que ele disse, para Deus tudo é impossível. Eu acho que tem uma tradução que diz, para Deus nada é impossível. É isso, pessoal. Então, realmente, se você olhar o contexto, veja o contexto, né? Ó, me veio uma coisa aqui agora, é interessante. Tem gente que pega esse versículo, para Deus tudo é possível. Aí tem gente que pega esse versículo e diz assim, você quer um carro? Você quer uma casa? Você quer um salário bom? Ore a Deus, porque para Deus nada é impossível. Tudo é possível. E tem gente que pega esse versículo sem contexto, né? E usa para dizer que para Deus tudo é possível e ele vai te dar muitos bens, muitas coisas, muito dinheiro, muitas posses, vê, né? Tem gente que usa sem contexto. Olha o perigo, né? Olha o perigo aí. Quando Jesus, na verdade, esse texto surgiu, né? Essa fala surgiu justamente de um ensino contra as riquezas, contra os bens materiais, tá certo? Para Deus realmente tudo é possível. Mas é possível o quê, Daniel? É possível te levar para a eternidade. Mesmo você sendo pecador, mesmo você querendo as riquezas, para Deus é possível. Deus ele pode te levar, mas para a gente não. Então veja como é importante também o contexto. A gente lê com contexto a palavra de Deus. É assim que as pessoas distorcem, tá, pessoal? A palavra de Deus. As pessoas dizem, Daniel, Deus quer te dar um carro. Olha aqui, ó. Para Deus tudo é possível. Ora ele que ele vai te dar, né? É assim que as pessoas distorcem a palavra, beleza? Versículo 28. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Olha aí, Pedro dizendo, ó, a gente começou bem, né? Pedro dizendo, estamos no caminho, né? Deixamos tudo para seguir o Senhor. Jesus respondeu, em verdade lhes digo que não há ninguém
que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que já não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, olha aí, né? E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Mais uma frase aí, né, famosa de Jesus, né? Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Então Pedro lhe disse: Senhor, a gente já faz isso, a gente já começou, né? A gente já largou tudo, né, para te seguir. Aí Jesus disse: maravilha, Pedro, maravilha, você tá certo. Olha, todo mundo que deixar sua casa, sua família, seus irmãos, seus campos, realmente vocês vão receber. Agora, sabe o que vocês vão receber? Ele diz aí, ó, perseguições. Perseguições. Esse é o reino de Deus, né? Quem deixa as coisas do mundo, né? Quem deixa as coisas do mundo para seguir Jesus vai receber o quê? Vai receber muitos irmãos. A gente recebe, né? A gente recebe muitos irmãos, muitas irmãs, a gente recebe tudo de volta, mas com perseguições. Olha aí, Jesus já alertando eles para a missão que eles iam ter. E é verdade, né? A gente vai passar por sofrimentos. Essa é a verdade. Se você segue Jesus, se você deixa as riquezas, você vai passar por sofrimento. Mas qual é a boa notícia? Ele diz, ó, mas no mundo por vir, na eternidade, você vai ter a sua recompensa. Lembra sempre disso. A nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa é no mundo por vir, como Jesus falou aqui. É na eternidade. Aqui não, aqui ó, se você realmente largar as riquezas, se realmente você seguir a Jesus, não pense que a vida vai ser fácil não, tá certo? Jesus nunca prometeu isso não, como as pessoas distorcem, né? Vai ser sofrimento, mas ó, a vida eterna é isso que importa pra gente, é muito melhor, beleza? Vamos continuar que tem mais, muito bom aqui ó, Jesus ainda prediz sua morte e a sua ressurreição, né? Ainda outra vez aqui, eu acho que já é a terceira, né? Se eu não me engano, é a terceira vez aí que Jesus vai falar da sua morte, da sua ressurreição, né? Que ele precisa ser o Cristo, né? E o Cristo é isso, né? Ser o Cristo é isso, é morrer por nós. Mais um golão aqui pra gente continuar. Marcos 10, uma bênção. Quantos ensinos, né, pessoal? Quanta coisa pra gente meditar e pensar na nossa vida com a leitura feita com calma, tranquilidade, tomando um golão, na paciência, né, pessoal? Como é diferente, né, da gente ler rápido a palavra de Deus, beleza? Vai comentando aí, vai deixando o seu like, tá certo? Seu curtir, tá certo? Vai digitando aí Jesus, a nossa esperança, que eu não coloquei hoje, né? Eu vou colocar aqui pra gente, ó. Jesus, a nossa esperança. Vai lembrando sempre aí, beleza? Vamos lá, ó, versículo 32. Estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomado de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, olha aí, né? Os discípulos com a cabeça devia estar fervendo, né? A cabeça deles com tanto ensinamento, né? Com tanta coisa diferente do que eles esperavam, né? Tantas coisas novas, né? Eu fico imaginando como era a cabeça dos discípulos, tanta novidade, né? E aí Jesus chama eles para o lado de novo, né? E começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias, olha aí, ressuscitará. Então Jesus dizendo de novo, né? E veja que não foi por falta de aviso, né? Jesus disse que ia ressuscitar várias vezes, sem parábola, sem enigmas, claramente. A gente leu também, não foi? Eu acho que a gente leu na segunda-feira, né? Jesus dizendo claramente que ele precisava morrer, que ele precisava ser entregue, né? Até Pedro repreendeu Jesus e Jesus disse: sai daqui, Satanás, não foi? Então Jesus sempre disse isso várias vezes, não foi uma nem 2 vezes não, várias vezes. Jesus disse: eu vou passar por isso, isso e isso, mas eu vou ressuscitar. E é interessante porque depois ninguém lembra, né? Ninguém lembra, mas Jesus falou várias vezes, mas como eu disse, eu nem julgo, né, os discípulos, porque eu fico imaginando, né, como estava cheio de informação, né? Tudo novidade na cabeça deles. Realmente, eles não processaram tudo que eles tinham que processar, mas tá aí, tá escrito, sabe? Não serviu muito para os discípulos, mas serviu para a gente, né? Hoje a gente lê isso e vê que Jesus predisse várias vezes, né? Que nada foi novidade, que tudo foi conforme a vontade de Deus. Isso serve mais para a gente hoje do que para eles,
sabe? Porque a gente vê realmente que Jesus disse tudo o que ia acontecer antes de acontecer, provando, né, que realmente foi a vontade de Deus. Beleza, pessoal? Muito bom. Continuando aqui a leitura, agora mais uma historinha, o pedido de Tiago e João. Olha aí, os dois irmãos vão fazer um pedido aí para Jesus. Versículo 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Olha aí, né? O que será que eles vão pedir? E Jesus lhe perguntou: O que queres que eu lhes faça? E eles responderam: Permita-nos que na sua glória, permita-nos que na sua glória nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Somente, né? Esse pedido é demais, né, pessoal? Esse discípulo é impressionante. Esse pedido, né? Esse pedido é impressionante, né, pessoal? Olha o que eles estão pedindo, somente isso. Só essa besteirinha, Jesus. Eu fico achando interessante. Só essa besteirinha, Jesus, que eu quero que você conceda a nós. Eu quero que quando tiver na sua glória, a gente fique um à sua direita e um à sua esquerda. Somente isso. Sabe, pessoal? Eles queriam o quê? Né? O que eles queriam, né, pessoal? Tá? É muito fácil, né, pessoal? Eles queriam poder, eles queriam prestígio, eles queriam lugar de honra perto de Jesus, né, pessoal? E mais uma vez, antes que você comece a julgar como eu julgava, né, eu sempre ficava julgando Tiago e João com esse pedido. Eu ficava dizendo: mas rapaz, como assim vocês estão pedindo isso? Honra e glória para Jesus, né, pessoal? Mas eu fico vendo de novo o nosso lado, né? Hoje eu vejo esse pedido, né, pessoal, como o lado ser humano. O lado ser humano de Tiago, o lado ser humano de João. A gente sempre quer isso, né, pessoal? Ninguém pode negar que não quer. Todos nós queremos, né? Todos nós queremos honra, todos nós queremos prestígio. Quem não gosta, né, não? Quem não gosta de ser elogiado, quem não gosta de ser honrado, quando alguém faz uma homenagem a você, quando alguém te coloca numa posição de honra, de prestígio. Quem não gosta, né, pessoal? A gente gosta, o ser humano gosta. Tá? Então aqui eu vejo esse pedido dele. Realmente não é um pedido legal, tá? Não é um pedido legal. Um discípulo de Jesus não deve buscar isso, como ele vai explicar já já. Jesus vai explicar isso, né, pessoal? E aqui a gente não deve buscar honra, a gente não deve buscar essas coisas, mas eu fico olhando para Tiago e João e hoje eu não julgo tanto eles, tá certo, pessoal? Hoje eu dou um desconto para eles porque é natural. Né? Os discípulos, antes de Tiago virar o Tiago que a gente conhece, né? Antes de João virar o João que a gente conhece, até o Pedro também, né? Antes de Pedro virar o Pedro que a gente conhece, eles estavam aprendendo, eles estavam com o seu lado ainda humano, com seu olhar carnal, com seu olhar para o mundo, com seus olhos ainda que não tinham 100% nascido de novo, né, pessoal? Então é um pedido totalmente normal do ponto de vista do ser humano. A gente quer isso, né? Todos nós queremos isso. Sabe, pessoal? Então eles pedem, a gente quer um lugarzinho de honra, né? Somente, né? A sua direita e a sua esquerda. E Jesus vai aproveitar para ensinar sobre isso também. Ele vai aproveitar esse pedido e vai dizer como deve ser o discípulo de Jesus. Tá, pessoal? Só um detalhe aqui, uma curiosidade. Quando eles falam aqui, permita-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à esquerda. Essa glória aqui, tá, pessoal? Não era glória celestial, não, beleza? Algumas pessoas pensam que é a glória celestial, né? Quando Jesus vier na glória, quando Jesus voltar. Não, tá, pessoal? Percebe que o pedido deles ainda, eu acabei de falar, né? Eles estão com o olhar carnal ainda. Eles estão com o olhar humano ainda. Eles ainda não se converteram totalmente. Eles ainda estão em processo de transformação. Lembra que eu falei que ele ainda não é o Tiago que a gente conhece, Pedro não é o Pedro que a gente conhece, João não é o João. Então, eles ainda estão aprendendo, né? E é por isso que Jesus vai ensinando, né? Mas é por eles estarem aprendendo ainda que eles nem fazem ideia da glória celestial. Eles nem fazem ideia ainda da profundidade do que Jesus estava fazendo naquela hora, né? Do sacrifício que Jesus... Eles não estavam entendendo. Demorou a cair a ficha, tá, pessoal? Demorou a cair a ficha da grandiosidade que Jesus estava fazendo. Por isso que quando ele fala aqui na sua glória, não é a glória celestial, era a glória que eles esperavam, era a glória que eles, na cabeça deles, Jesus ia lá dominar Roma. Lembra que eu falei? Né? Na cabeça deles, Jesus ia ter uma glória na terra. Jesus ia ser o bambambam da terra, tá certo? Muitos esperavam, e é por isso que muitos ainda nem acreditam que Jesus é o Messias, porque muitos esperavam que o Messias ia ser o bambambam na terra, tá certo? Então essa glória aí, tá, pessoal, que eles queriam era uma glória terrena,
Não era uma glória celestial, não, tá certo? Eles estavam pensando que Jesus ia tomar Roma, ia assumir o poder, e eles queriam uma posiçãozinha de destaque na terra, tá certo? Porque eles ainda estavam, né, com os olhares humanos, beleza? Então, ó, Jesus vai aproveitar e vai ensinar a eles, tá certo? Ó, o versículo 38, Jesus lhe disse: vocês não sabem, olha o que estão pedindo, né? Vocês não sabem. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Né? Jesus dizendo, olha, vocês não sabem, tá vendo? Jesus dizendo, ó, vocês ainda estão aprendendo, né? Vocês não sabem o que estão dizendo, tá certo? Vocês ainda estão aprendendo, né? Para ter glória, o que é que vocês querem? Glória e honra. É isso que vocês querem? Glória e honra aqui humana, né? Lembra que eles estão com a cabeça no mundo ainda, tá, pessoal? Então eles queriam honra e glória do mundo. Então Jesus disse, ó, vocês não sabem, vocês querem honra e glória, sabe? Vocês precisam passar pelo cálice, né? O cálice quer dizer sofrimento, tá, pessoal? Esse símbolo aí, né? Não é Apocalipse, né? Mas cálice é um símbolo também usado para representar sofrimento. E eles disseram, ó, Jesus dizendo, vocês podem beber o cálice que eu bebo, né, ou receber o batismo, né? Vocês querem glória, tá certo? Como é que vocês querem glória? Né? Vocês precisam passar pelo sofrimento assim como eu passei. Vocês querem isso porque quando a gente quer glória e honra, a gente só quer a glória e a honra, né? A gente não quer passar pelas etapas, né? Quando a gente vê alguém bem sucedido, né? A gente já quer pular para aquela parte. Muitas vezes uma pessoa bem sucedida passou por uma escadinha, né? Às vezes a gente não quer isso. Então Jesus diz, ó, vocês podem beber o cálice, né, ou o batismo que eu fui batizado, o cálice que eu vou beber para vocês estarem comigo. E olha o que eles respondem: podemos, né? Na hora eles dizem, né? Na hora a gente quer tudo, né? Podemos. Então Jesus lhe disse: vocês beberão, olha aí, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão sofrer. Jesus está dizendo, tá certo, vocês estão certos, vocês vão sofrer. E a gente lendo a história depois, a gente vê como eles sofreram, né, pessoal? Realmente, Tiago sofreu bastante, né? João também sofreu bastante por causa do evangelho, né? Foram exemplos maravilhosos de apóstolos de Jesus. Realmente eles sofreram. Mas, olha o versículo 40, quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Então você vê aí Jesus agora falando realmente da glória celestial, né? A glória celestial que eu acho que eles nem estavam pensando, como eu falei, eles estavam com a mente na terra, mas Jesus dizendo, ora, a glória celestial, né? Só quem Deus preparou, só quem Deus escolhe é que está preparado, sabe? Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados, né, com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre ele. Então veja o que Jesus vai acompanhando o raciocínio, tá, pessoal? É muito interessante essa passagem, porque você vê que começou com Tiago e João fazendo esse pedido. Todos os 10 discípulos, os outros 10 discípulos começaram a ficar chateados com Tiago e João, possivelmente porque eles queriam também, né? Eles queriam, como assim Tiago e João vão ficar na glória? Como assim Tiago e João estão pedindo isso? E a gente ia ficar de fora? Tiago e João queriam deixar a gente de fora? Então, todo mundo quer, né, pessoal? Como eu digo, é natural. É natural do ser humano a gente querer a glória, tá certo? Não se culpe por isso. É natural a gente querer honra. É natural, tá, pessoal? É carnal. É da nossa natureza. Não se culpe porque você quer isso. A gente tem que brigar contra isso. A gente tem que lutar contra isso, contra esse desejo. Mas o desejo existe, é natural. A gente tem que negar a si mesmo nisso. É por isso que Jesus disse, negue a si mesmo. Porque a gente precisa dizer não para mim mesmo, não para esse desejo. É uma luta, né, pessoal? Mas existe, né? O ser humano vai ter. Então, os outros 10 discípulos ficaram com raiva, né? Dizendo, como assim vocês iam deixar a gente de fora da glória e da honra, né? A gente quer também, todos querem, né, pessoal? E aí Jesus, percebendo que todo mundo estava com esse pensamento de honra e de glória, sabe? Aí ele chama todo mundo, né? Jesus reúne todo mundo, reunião. Ele chama todo mundo, vamos esclarecer isso aqui. Vou aproveitar de novo e vou ensinar a vocês o que é que vocês têm que buscar. Até porque, deixa eu tomar um golão aqui, porque eu tô falando demais, né? É muito bom, essa passagem é muito boa, né? Deixa eu tomar aqui um golão.
Porque até aquele momento, pessoal, como eu falei, lembra disso, lembra o contexto. Até aquele momento, as pessoas realmente esperavam que o Messias vinha para ter honra e glória terrestre. Eles imaginavam isso. Então era completamente normal para eles, ninguém achava isso um absurdo. Hoje a gente acha um absurdo porque a gente já viu o ensinamento, né? Mas naquela época era normal querer honra e glória terrestre, tá certo? E aí Jesus pega, aproveita a situação e vai explicar para eles como é no reino de Jesus. É mais uma coisa diferente, é mais uma novidade para eles, tá certo? Jesus esclarece, olha, os governadores, ele diz, ó, os governadores, né, dos povos dominam, né, os maiorais exercem autoridade, mas entre vocês, olha aí, né, entre vocês, toda riscada aí minha Bíblia, hein, toda destacada, ó, mas entre vocês não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E esses 3 versículos aqui, né, pessoal, é um grande, e para mim, é um grande resumo do Evangelho. Esses 3 versículos aqui, ó, tá os 3 marcadinhos aqui na minha Bíblia para eu não esquecer, né, pessoal? Quer ter honra na terra, quer ter glória na terra, quer um lugar de destaque aqui na terra, o que é que eu tenho que fazer, Daniel? Servir. Olha como é invertido. Olha como não tem lógica para o mundo. O mundo vai olhar para isso e vai dizer perdedor. Lembra que eu falei já sobre isso? Perdedor. O mundo vai olhar para isso e vai dizer, como assim, Daniel? Que história é essa de servir? Eu quero conforto, eu quero ser servido, né? O mundo quer ser servido. Né? Para o mundo, o vencedor é quem é servido, não é verdade? A gente quer estar lá deitado na rede, vir alguém servir para a gente. A gente quer ser servido. Tá? O mundo vai ensinar isso para a gente. E aí Jesus diz, olha, entre vocês não pode ser assim. Se até agora vocês aprenderam assim, acabou. A partir de agora, quem quiser entrar no reino, no meu reino, né, que vocês estão entre vocês, não é assim. Sabe, pessoal? E a igreja tem que dar esse exemplo para o mundo. Entre nós que já somos convertidos, entre nós que somos seguidores de Jesus, temos que mostrar isso para o mundo. Entre a gente não é assim, no mundo é assim. No mundo quer ser servido, né? O mundo quer o lugar de destaque, lugar de honra e quer ser servido. Então a gente, entre nós, aqui, ó, combinado entre a gente, como a gente diz, né? Ó, vamos combinar entre a gente não é assim como o mundo faz. Jesus nos ensinou. Quer ser grande, quer ter destaque aqui no mundo, como eles estavam buscando, né? Eles não estavam buscando destaque, eles não estavam buscando honra. Ele diz, ó, quer ser o melhor, quer ser o maior, sirva, né? Olha aí, quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Olha como é difícil, né? É a mesma lógica da riqueza, né? É muito difícil largar as riquezas, né? Para eles ficavam doidos da cabeça, eu acho. Né? Como assim eu vou largar a riqueza? Como assim eu vou largar os meus bens? E agora a mesma coisa, como assim eu vou ser servo? Como assim eu vou me humilhar, né? Como assim eu vou ser servo de todos? De todos, eu preciso servir todos, não é um não, é todos, né? Que lógica é essa, né, pessoal? Que lógica é essa? Como assim o melhor? Como assim o lugar de mais honra é quem serve, né, pessoal? Não faz sentido, né? Para o mundo não faz sentido, mas é assim que a gente tem que ser. É esse o exemplo que o próprio Jesus nos deu. Ele não fez nada que ele não tenha feito, né? Isso é mais lindo ainda de Jesus. Ele não só mandou a gente fazer, como ele fez. Ele fez, o Criador do universo. Ele fez o quê? Ele diz, ó, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e para dar a vida, maior ainda, né? Para dar a vida em resgate de muitos. Então, tudo que Jesus nos mandou, né, pessoal, é difícil. É uma lógica difícil, mas ele fez. Ele nos deu o exemplo de como fazer. Ele nos deu o manual na prática, né? Na prática, não foi só na teoria. Na prática. É muito louco, né, não? É uma das coisas mais loucas, assim, esse ensinamento, que realmente, até para mim, que já tenho alguns anos, né, de convertido, às vezes eu fico, poxa, é uma coisa sem lógica. Imagina o mundo, né? Imagina o mundo olha para isso e não entende, mas é exatamente isso a mágica, é exatamente isso o amor. O mundo vai olhar pra gente servindo, sabe? Vai olhar pra gente e é assim que Deus vai ser glorificado. É assim que Deus vai ser honrado, quando o mundo vê a gente totalmente diferente. Quando o mundo vê a gente servindo um ao outro, nunca buscar ser servido, como o próprio Jesus não buscou ser servido, mas servindo todos, ser o servo de todos, né? O que vai ser o maior, o primeiro, quer honra, quer destaque aqui na terra,
Quer honra aqui na terra? Sirva. Vê que coisa doida. Não é não? Mas é o reino de Deus. É exatamente assim que a gente vai ser diferença no mundo. É exatamente assim que a gente vai ser sal no mundo. Porque hoje em dia, se existe guerra, se existe matança, se existe assassino, se existe tanta coisa ruim, é por causa dessa briga, pessoal. É por causa dessa briga, um querendo mais honra que o outro, um querendo mais prestígio do que o outro, um querendo mandar mais que o outro. É por causa disso que o mundo está assim, sabe? Um querendo mais ser servido do que o outro, um querendo mais ter recursos do que o outro, um querendo ter mais riqueza do que o outro. O mundo está desse jeito por causa disso. E aí Jesus chega e diz, larga as riquezas, larga esse negócio de honra, larga esse negócio, a gente precisa, sair, tudo que faz mal, tudo isso faz mal pra gente e a gente precisa deixar e mostrar pro mundo, dar exemplo pro mundo. Que lindo, né? É difícil, mas Jesus fez, Jesus deu esse exemplo, ele mostrou como faz. Vamos seguir a ele servindo todos nós, né? Servindo um ao outro, que é uma bênção. Que difícil, né? Que desafio pra gente, mas mais importante, além de ler e entender, é colocar em prática, beleza? Mais um golão aqui, mais uma historinha, olha aí, não acabou, é grandão, né? Grandão esse Marcos 10, né? Já tá acabando minha água aqui, Já tá acabando, vamos lá, Marcos, capítulo 10, versículo 46, E foram para Jericó, olha aí, foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Então, olha aí, no caminho acharam esse cego e era mendigo também, né? Esse Bartimeu, né? Que era filho de Timeu. E ouvindo que era Jesus, olha aí, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha aí, ele já sabia quem era Jesus, né? Ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus Cristo. Alguém já tinha falado para ele, né, sobre Jesus, e ele, né, mesmo sendo cego, ouviu, né, o ouvido muito atento, ele descobriu que era Jesus e ele disse, filho de Davi. Olha como ele reconheceu, né, pessoal? Essa frasezinha, filho de Davi, é ele reconhecendo, tá? É ele reconhecendo que Jesus era o Messias, que muita gente na época não reconhecia, tá, pessoal? Quando ele diz filho de Davi, ele está reconhecendo que Jesus veio da linhagem de Davi, né? E se ele veio da linhagem de Davi, ele realmente era o Messias prometido. Então ele, mesmo sendo cego, mesmo sendo mendigo, mesmo lá largado à beira do caminho, ele sabia quem era Jesus, ele reconhecia Jesus como filho de Deus. E assim que ele viu Jesus, que estava passando perto dele, ele imagina o desespero, né? Ele, né, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, olha aí, para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem compaixão de mim. Já imaginou se ele ia perder essa oportunidade? Ele conhecia Jesus, ele ouviu falar de Jesus, ele realmente reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, e Jesus passando do lado dele, você acha que ele ia deixar essa oportunidade passar, né? E ele gritava cada vez mais, até que Jesus parou e disse, chamem um cego. Olha que lindo, né? Jesus disse, chama ele lá. Eu ouvi, né? Jesus ouviu, né? Chama ele lá, sabe? Se fosse um cego, eu fico imaginando, se fosse um cego que não acreditava em Jesus, se fosse mais um cego, sabe? Mas não, era um cego que acreditava, era um cego que tinha fé, era um cego que estava chamando ele de filho de Davi. Então ele disse, esse não, esse é diferente, né? Ele foi lá e chamou o cego. Chamaram então o cego e dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você, né? Foram lá, levanta, vai lá, você conseguiu, né? Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto, né? Imagina aí o desespero, como eu falei, né? Ele disse, é agora, gritou e finalmente conseguiu. Ele realmente estava querendo, né? Ele realmente não ia perder essa oportunidade, sabe, pessoal? Mais uma vez, os discípulos repreendendo, mais uma vez as pessoas pensando que era só mais um cego, só mais alguém querendo uma cura, né, pessoal? Só mais um. E é porque isso acontece porque a gente olha o exterior, a gente não sabe o que tem por dentro, né? E é por isso que a gente não pode julgar, é por isso que é tão errado julgar, porque a gente não sabe o que cada um tem dentro de nós, a fé que a gente tem, como a gente acredita em Jesus, a gente não tem como olhar por dentro, né, pessoal? E aí, para os discípulos, ele era só mais um. Mas Jesus sabia que ele não era só mais um. Jesus via a fé dele interna. Jesus via quem ele era por dentro. Por isso que ele,
chamou esse cego, né? Jesus olha dentro de nós, tá, pessoal? Então, nunca julgue as pessoas pela aparência, pelo que ela é, pela condição financeira, por nada, porque a gente não sabe como é a pessoa por dentro, não é verdade? E aí, os discípulos pensando que era só mais um cego, olha aí, Jesus, não, mande chamar esse. Eu tô vendo dentro dele. Eu tô vendo a fé dentro dele. E no versículo 51, ó, Jesus perguntou, o que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Ó, já chamou Jesus de mestre também, tá vendo? Ó, veja como ele tinha a fé, né? Já chamou de filho de Davi e agora chamando de mestre. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé, olha aí, a sua fé. Tá vendo que ele era um homem de fé? Impressionante, né? Ele era um homem de fé, salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Que lindo, né, pessoal? Um homem com a fé. Como é que ele tinha essa fé? Né? Ele ouviu de Jesus. Alguém falou de Jesus. E ele acreditou. É só isso que a gente precisa, né, pessoal? É só isso. Até essa semana eu falei lá na congregação de Peixinhos, Olinda. Tava lá com os irmãos, né? E aqui, ó, mais um exemplo. Eu nem falei lá para os irmãos esse exemplo. É mais um exemplo de alguém que ganhou fé, que tinha uma fé maravilhosa só porque ouviu. Ele ouviu de Jesus. Alguém falou de Jesus. E ele acreditou. Ele confiou. Ele creu verdadeiramente. Chamou de filho de Davi. Chamou de mestre. Ele creu. E o que foi que salvou ele? Foi a fé dele. Ele já tinha essa fé. Não é interessante? Antes de ver Jesus, né? Antes de ter visto Jesus. Nunca tinha falado com Jesus. Mas só de ouvir falar, né? Ele creu. Ele tinha fé. Por isso que é importante a gente falar. Tá vendo que realmente a fé vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir, pela pregação. Porque esse cego, né, nunca tinha visto Jesus, nunca tinha, né, se encontrado com Jesus, sabe? Mas ele já tinha essa fé incrível e foi essa fé que o salvou. E imediatamente ele passou a ver e seguindo, foi embora, né? Seguindo Jesus. Que bênção, né, pessoal? Muito bom. Mais um milagre. Agora sim terminamos. Eita, cansei, hein? Grandão, hein? Grandão demais esse capítulo, né, 10:52, mais uma bênção, né? Dava vontade da gente passar aqui, ó, o dia todo falando, meditando, ouvindo vocês, né, pessoal? Muito bom a leitura. Quantas coisas. Vai, comenta aí, não vai embora sem o like, tá, pessoal? Não vai embora sem comentar, deixa aí sua opinião. O que foi que mais te chamou a atenção? Qual foi a mensagem aqui que mais, né, abriu seus olhos nessa leitura de Marcos capítulo 10, beleza? Vou finalizar aqui com o meu último golão. Já falei demais, vou me despedir então. Valeu, obrigado pela companhia, obrigado por estar comigo até agora. Foi bom demais, mais uma leitura, fique firme. Na leitura que tem mais, hein? Próxima sexta-feira, mais um vídeo aqui no canal, mais uma leitura do Evangelho de Marcos. Tchau, pessoal, valeu!